Oi, gente, eu sou Juliane Ribeiro e hoje a gente vai falar sobre a estrutura celular e fatores de virulência de Neisseria gonorreia e Neisseria meningitidis. Então, as espécies de Neisseria, elas compreendem diplococos que medem entre 0,6 e 1,5 micrômetros, que são gram-negativos e que apresentam morfologia característica representada por lados adjacentes e achatados, dando um formato semelhante a grãos de feijão. Elas são espécies que não esporulam e algumas delas apresentam cápsula polissacarídica. O gênero como um todo, ele é formado por 28 espécies, sendo 10 delas encontradas nos seres humanos e duas, que são a Neisseria gonorreia e a Neisseria meningitidis, que são estritamente patogênicas em seres humanos, que são as que a gente vai falar mais a fundo hoje aqui. Falando primeiramente sobre estrutura celular e fatores de virulência associados de Neisseria gonorreia, a gente tem que a Neisseria gonorreia ela é também conhecida como gonococo e que se apresenta como diplococo gram-negativo, que não apresenta cápsula e é bastante sensível a condições ambientais adversas. Por isso, ela facilmente sofre o processo de autólise. A membrana externa de Neisseria gonorreia ela é composta por um tipo curto de lipopolissacarídeo. Nele faltam cadeias laterais repetitivas do antígeno O. Ou seja, o antígeno O ele consiste em um oligosacarídeo simples. Então, por esse motivo, em Neisseria gonorreia, o LPS é denominado LOS ou LOS. E aí, tanto as cepas patogênicas como as não patogênicas, elas possuem pile que se estendem da membrana citoplasmática e atravessam a membrana externa. E essa estrutura, como a gente vai ver mais adiante, ela tem diversas funções, incluindo aderência à célula hospedeira, transferência de material genético, como também motilidade, sendo um importante fator envolvido na patogênese das infecções por Neisseria. E aí é importante frisar também que, embora na Neisseria gonorreia ela não secrete toxinas, no entanto, outros fatores de virulência, mais especificamente voltados à adesão e à invasão da célula hospedeira, são conhecidas na Neisseria gonorreia. E a maioria desses fatores está presente na superfície do gonococo, sendo alguns desses de grande destaque. Então, vamos falar mais a fundo sobre eles. A fímbria do tipo 4, ela é o principal fator de virulência necessário à infecção. E aí ela participa do processo de adesão às células e tecidos. Então, ele medeia a fixação entre o gonococo e vários tipos de células, incluindo células epiteliais da boca e da vagina, eritrócitos, neutrófilos e entre outras. E aí, além da adesão, a fímbria do tipo 4 está envolvida em várias outras funções, como, por exemplo, na captação de DNA do meio extracelular, aumentando assim a frequência de transformação bacteriana e fazendo com que na Neisseria gonorreia ela mantenha a diversidade genética. Além disso, a fímbria também está envolvida com motilidade da bactéria através de um processo de expansão e retração dessa estrutura, além de conferir uma maior resistência à fagocitose. A por B nada mais é do que uma porina majoritária de Neisseria gonorreia. Ela está relacionada tanto à penetração do gonococo à célula hospedeira e também ela parece prevenir, depois dessa entrada, a formação do fagolizossomo em neutrófilos, ou seja, ela permite que a bactéria ela sobreviva no interior dessa célula, ela cresça e ela consiga se transmitir. Além disso, ela também se liga a reguladores solúveis do sistema complemento, como por exemplo a proteína ligadora C4b e o fator H, e dessa forma, ou seja, essa porina ela também está envolvida na regulação da ativação do sistema complemento na superfície do gonococo, ou seja, ela limita a atividade do sistema complemento no gonococo. Outro fator são as proteínas OPA. Elas são proteínas que estão associadas à opacidade da colônia bacteriana e são encontradas em bactérias de colônia que apresentam o fenótipo opaco. Elas se localizam de forma transmembranar e elas estão envolvidas no processo de adesão ao epitélio. Ou seja, elas facilitam a interação entre a bactéria e vários tipos de células hospedeiras. E, de modo geral, as interações entre essa proteína e os receptores nessas células, elas resultam
invasão celular por essa bactéria. A proteína RMP, ela é uma proteína de membrana externa, também de membrana externa, que não tem uma função completamente elucidada, mas se sabe que ela forma poros de forma associada a por B, além de estar associada também com o Lois dessa bactéria. A proteína APP, elas são outro tipo proteico também de membrana e é uma proteína autotransportadora que é liberada no meio extracelular e parece estar envolvida na adesão às células epiteliais, como também na disseminação do gonococo. Ou seja, esses três tipos proteicos, eles fazem parte de um conjunto de proteínas conhecidas como OMP, ou seja, proteínas de membrana externa. Ainda tem como fator de virulência o LOIS. Ele é uma endotoxina e que é liberada durante os estágios iniciais da infecção pelo gonococo, justamente quando o gonococo se adere às células epiteliais e entram em estágio de multiplicação. E aí, quando essa endotoxina ela é liberada, juntamente com o peptídeo glicano e vesículas de membrana externa, eles ativam o receptor de células T e os receptores tipo NOD, em células epiteliais, macrófagos e células dendríticas. E aí essa ativação leva à produção de componentes inflamatórios, assim como citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, como por exemplo o fator de necrose tumoral, além de proteases e fosfolipases. E aí desencadeia uma intensa reação inflamatória. Então, por esse motivo, o LOIS está relacionado a danos celulares observados na infecção. Além disso, esses componentes inflamatórios, eles recrutam um grande número de leucócitos polimorfonucleares para o local da infecção, onde esses neutrófilos, eles interagem e fagocitam a Neisseria gonorreia, e esse influxo de neutrófilos ele é o responsável pela formação de um exudato purulento que facilita a transmissão bacteriana. E aí, além disso, Neisseria gonorreia ela pode ligar resíduos de ácido ciálico, sérico, a resíduos presentes no LOIS, ou seja, o lipooligosacarídeo ele se torna cializado e esse processo torna a cepa bacteriana resistente à atividade bactericida do hospedeiro. Isso porque o ácido ciálico ele é uma molécula intrínseca do hospedeiro, então dessa forma ela não ativa o sistema complemento. Outro fator ainda é a IgA1 protease, que é uma serinoprotease que cliva a IgA1 humana. Essa clivagem de IgA interfere nas funções protetoras que esse isótipo de imunoglobulina confere às mucosas. Além disso, os fragmentos Fab dessa imunoglobulina, que são liberados pela clivagem, eles retêm a capacidade de se ligar ao antígeno, podendo bloquear o acesso de anticorpos IgG e IgM. Então, essa é uma exemplificação da patogênese causada pelo gonococo. Ocorre uma adesão inicial às células epiteliais mediadas pela fímbria tipo 4. Posteriormente, uma adesão íntima secundária mediada por proteínas de membrana externa, como a OPA, a RMP, a APP. Depois ocorre a endocitose, direcionada pelos gonococos nas células epiteliais, e a transitose dos gonococos para a camada subepitelial e disseminação para sítios distantes da infecção inicial. Sem contar, claro, em todo o processo infeccioso que ocorre devido à liberação de componentes da membrana bacteriana, como, por exemplo, o lipooligosacarídeo, o LOIS. Além disso tudo, as variações de fase e variação antigênica são características importantes na patogênese da Neisseria gonorreia, uma vez que eles permitem que o gonococo escape da resposta imune hospedeira. A variação de fase ela se refere à expressão gênica do tipo 1 e do tipo off, ou seja, uma expressão de um determinado gene pode estar ligado ou desligado em determinado momento. Já a variação antigênica refere-se as variações na sequência do gene que podem provocar mudanças nos aminoácidos que compõem a proteína codificada por aquele gene. Então, esses fenômenos levam a Neisseria a um estado constante de variação antigênica e funcional, fazendo com que a resposta imune do hospedeiro se torne obsoleta. Falando sobre estrutura celular e fatores de virulência de Neisseria meningitidis, a gente tem que essa bactéria também é conhecida como meningococo,
e tem uma superfície que revela uma estrutura típica de envelope celular de bactérias gram-negativas, e as cepas patogênicas que foram isoladas de infecções sistêmicas, elas têm uma membrana externa circundada por uma cápsula de natureza polissacarídica. Então, assim, a estrutura do meningococo ela é muito semelhante ao gonococo. Então, todas aquelas estruturas, fatores de virulência associados, eles são válidos aqui também para a Neisseria meningitidis, exceto pela presença de duas outras principais estruturas que não estão presentes em Neisseria gonorreia, que é a proteína OPC e a cápsula polissacarídica. Então, o meningococo ele é uma bactéria que coloniza o trato respiratório superior de forma assintomática ou que pode ocasionar uma reação inflamatória local, invasão de superfície das mucosas, invasão da corrente sanguínea, podendo provocar uma sepse fulminante ou uma infecção focal como a meningite. Ou seja, a colonização do hospedeiro ela se dá pela invasão, pela adesão das células epiteliais da nasofaringe, por meio da ligação das fímbrias do tipo 4. Subsequentemente, ocorre uma ligação entre as proteínas OPA e OPC, sendo essa proteína OPC não presente na Neisseria gonorreia, e é uma proteína de membrana externa que é semelhante em tamanho, mais antigênica e estruturalmente diferente das proteínas OPA ou OPA. E essa OPC está envolvida no processo de aderência e invasão do meningococo às células epiteliais. E aí, nesse momento, a bactéria sofre endocitose pelas células epiteliais e atinge o tecido subepitelial via vacúolos fagocíticos, tendo nesse processo a proteína PORB, aquela porina, um papel importante nesse processo de endocitose direcionada, uma vez que ela inibe o sistema complemento e a formação do fagolisosoma. Aqui a protease IgA1 também faz parte dos mecanismos de virulência. O LOS, assim como outras estruturas do meningococo, podem ser liberados durante esse processo de colonização, gerando todo aquele processo inflamatório. E além do mais, as cepas do meningococo também possuem uma membrana polissacarídica que confere resistência aos fatores bactericidas presentes no soro humano, como também propriedades antifagocíticas. Ou seja, ele contribui para uma maior sobrevivência do meningococo durante a invasão da corrente sanguínea e no líquido cefalorraquidiano. Então é isso, pessoal. Nos siga no Instagram, que é @mobac_ufrn.